Oi, gente, professora Elisângela Santiago, aqui com mais um segundo do Enem. Hoje nós estamos corrigindo a questão 14 da prova de linguagens de 2021. Vamos lá conferir? Aqui está ela, a prova traz na questão 14 uma reportagem, né, acompanhada de uma imagem e de um texto. A gente lembra que sempre o primeiro movimento a fazer é conhecer a questão, explorar a questão e ler o enunciado. É muito importante porque a gente já vai fazer a leitura do texto com o direcionamento correto, né? Primeiramente, eu quero pedir desculpa pela voz fanhosa, mais do que de costume. Estou muito gripada, a gripe chegou aqui em casa, né? Mas como pela internet a gente não pega gripe, não posso deixar de dar essa questãozinha para vocês, né? Vamos lá. A questão diz assim, ó. Além de apresentar ao público a obra A Balsa de Lampedusa, essa reportagem cumpre, paralelamente, a função de chamar a atenção para. Então, nós vamos observar o texto junto com a imagem, observando qual é a função que essa reportagem está cumprindo, ok? Vamos lá. Olha o texto, traz essa imagem, né? Como se são pessoas numa balsa. Aqui, ó. Né? A reportagem diz: a crise dos refugiados imortalizada para sempre no fundo do mar. Aqui pessoas, né? Na balsa. Aqui é uma instalação, a balsa de Lampedusa de J.C. Taylor. Está lá no Museu Atlântico, nas Ilhas Canárias. E é de 2016. O texto diz assim: A Balsa de Lampedusa, nome da obra do artista britânico Jason de Caires Taylor, é uma das instalações criadas por ele para compor o acervo do primeiro museu submarino da Europa, o Museu Atlântico, localizado em Lanzarote, uma das ilhas do arquipélago das Canárias. Lampedusa é o nome da ilha italiana, onde a grande maioria dos refugiados que saem da África ou de países como Síria, Líbano e Iraque tentam chegar para conseguir asilo no continente europeu. As esculturas do Museu Atlântico ficam a 14 metros de profundidade nas águas cristalinas de Lanzarote. Na balsa estão 10 pessoas. Aqui, né? Nesta balsa estão 10 pessoas. Todas têm no rosto a expressão de abandono. Então, a gente pode observar no rosto a expressão de abandono. Entre elas, há algumas crianças. Aqui uma, aqui outra. Uma delas, uma menina debruçada sobre a beira do bote, olha sem esperança para o horizonte. A imagem é tão forte que dispensa qualquer palavra. Exatamente o papel da arte. Aí, ali a mulher, a criança olhando para o horizonte, né, sem qualquer esperança. E como ele diz, a reportagem diz, a imagem é tão forte que dispensa qualquer palavra. Exatamente o papel da arte. E aí ele já nos dá aqui uma pista. Qual é o papel da arte? Né? Sensibilizar, tocar, falar ao nosso coração apenas com o que ela entrega. Neste caso aqui, uma imagem, né, uma fotografia da instalação. Quem vai visitar o Museu Atlântico, ao se deparar com essa instalação, a pessoa se emociona, né? A pessoa sente o que o artista quer falar. Sem palavras, mas só com a imagem, a arte entrega o que ela nos quer dar, certo? Então, o papel da arte é esse, fazer a gente captar o sentido, captar a emoção, né? Apenas com aquilo que a arte entregou, certo?
A reportagem é de 2019, foi feita pelo Conexão Planeta. A questão diz assim, ó, além de apresentar ao público a obra A Balsa de Lampedusa, essa reportagem cumpre paralelamente a função de chamar a atenção para a ilha de Lanzarote, localizada no arquipélago das Canárias, com vocação para o turismo. Então, a reportagem quer chamar a atenção para que as pessoas vão para a ilha? Não, né? As muitas vidas perdidas nas travessias marítimas, em embarcações precárias ao longo dos séculos. É essa a função que ela quer cumprir? Chamar atenção para as vidas que foram perdidas nessa travessia aí, né? Ou ela quer chamar atenção para a inovação relativa à construção de um museu no fundo do mar, que só pode ser visitado por mergulhadores. Você pode visitar um museu, né? Sendo mergulhador, não sendo mergulhador de profissão, né? Mas sabendo fazer isso. Ele quer chamar atenção para a inovação dessa construção desse museu, ou ele quer chamar atenção para a construção do Museu Submarino como um memorial para as centenas de imigrantes mortos nas travessias pelo mar. Ou ela cumpre o papel de chamar atenção para a arte como perpetuadora de episódios marcantes da humanidade que têm de ser relembrados para que não tornem a acontecer. Então, quando a gente dá uma olhadinha a mais no texto, a gente percebe que ela quer tocar a pessoa, né? O leitor, para que, né, como arte, esses episódios não aconteçam mais. Ou então, eles tenham que ser refletidos, né? Chamar atenção para que esses episódios sejam menos recorrentes. Então, a arte como perpetuadora de episódios marcantes da humanidade que tem que ser relembrados. A arte vai perpetuar aquilo, vai trazer o sentido para toda a eternidade. Quem, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, for visitar o Museu Submarino, ainda vai ver essa instalação lá e vai poder dizer como era, repensar, ficar reverberando, né? O que era que acontecia nessas travessias. Quantas pessoas já morreram nessa travessia, né? Quais os fatores que faziam com que eles atravessassem o mar clandestinamente. Então, tudo isso vai sendo discutido a partir da arte. Então, a reportagem, ela quer chamar atenção para a arte como perpetuadora desses problemas. É a arte que faz a gente pensar daqui a muito tempo, 100 anos, 200 anos, nossos filhos, netos, bisnetos, vão pensar sobre o que aconteceu. Certo? Então, a questão aqui é a E. Notem, pessoal, como a E é um pouquinho maior do que as outras, né? Faz a gente pensar um pouquinho mais. A primeira não seria assim de cara, a gente já tiraria ela, né? Então, a respostinha correta aqui é a E. Mas, como o texto é uma reportagem, eu quero chamar atenção para esse gênero, né? E fazer algumas explicações aqui com vocês. Fiquem ligados aqui, ó. Reportagem, né, é um gênero narrativo, certo? Gênero jornalístico, narrativo jornalístico, que vai contar algo, né? Que vai trazer informações. Pode ser oral, pode ser escrita, por exemplo, uma telereportagem, né? Uma reportagem no Fantástico, numa revista virtual, ou então um telejornal. Ela é veiculada nos meios de comunicação,
jornais, revistas, internet, televisão, rádio, resulta de um processo de pesquisa e coleta de informação, diferente, por exemplo, da notícia, que é aquela informação mais rápida, né, pay-buff, daquele que a gente do que o repórter viu na hora. A reportagem ela é aprofundada. O repórter, o jornalista, vai se aprofundar, vai pesquisar, vai coletar informações mais a fundo e trazer como se fosse um dossiê para compor a sua reportagem. Depende muito do critério técnico assumido pelos veículos de imprensa, né? Então, se você tem uma reportagem mais leve, uma reportagem mais técnica, mais objetiva, mais séria, vai depender de que tipo de meio de comunicação, né? Qual é o teor que esse tipo de comunicação dá. Então, se o jornal é um jornal mais leve, mais descontraído, a reportagem vai ter esse teor também, certo? Com palavras mais do coloquial, né? Que possam abranger mais pessoas. Se for uma reportagem jurídica para um canal jurídico, uma revista jurídica, aí a reportagem vai ter um teor mais sério, né? Depende muito do veículo de imprensa que publica o texto ou o vídeo. Nem sempre está vinculada com temas do momento, mas que são de interesses da comunidade. Então, eu posso fazer uma reportagem que seja do interesse da comunidade, mas que as pessoas não estão falando muito hoje. O atual, o diário, o agora é feito pela notícia. A reportagem é um resgate, é um aprofundamento, é um dossiê do assunto que está sendo tratado. Bom, ela apresenta elementos que não são encontrados na notícia, como levantamento de dados, entrevistas com testemunha ou especialistas, uma análise detalhada dos fatos, porque na notícia você tem até essa entrevista, mas é rápida. Essa coisa mais aprofundada é feita pela reportagem. Você pode usar o discurso direto e o indireto, né? E aí sempre vem a assinatura do jornalista responsável, certo? Ela é mais extensa que a notícia e cumpre a função de comunicar, de informar e criar a opinião do leitor. A notícia, ela informa. A reportagem, além de informar, ela cria opinião. Ela faz você pensar mais, porque ela traz mais elementos para isso, certo? A voz do autor convive com as outras vozes no texto, com as das testemunhas, dos entrevistados, certo? O público leitor é sempre o interessado, né, pela pesquisa, pela reportagem. O jornalista apresenta como se fosse um texto relatorial, tá bom? Tem a reportagem baseada em notícias e tem aquelas temáticas de divulgação de conhecimento, que é o tipo mais comum, né? Quando você faz uma reportagem sobre uma pesquisa do DNA do cabrito, né? Vai ser uma reportagem que vai ser publicada numa revista para esse fim, para quem estuda o DNA do cabrito, certo? Então, para a gente entender melhor o que é a reportagem, né? Eu trouxe esses slides para vocês ficarem cientes de que a reportagem ela é mais extensa do que a notícia. E ela se aprofunda mais por causa disso, tá bom? E aí, voltando para a nossa questão, essa reportagem, né? Por que ela é mais profunda? Porque ela traz elementos que são mais subjetivos. Por exemplo, o último parágrafo, né? Quando ele diz, a imagem é tão forte que dispensa qualquer palavra. Exatamente o papel da arte. Qual seria a notícia aqui? Instalação é criada no Museu Submarino. A instalação encontra-se a tantos metros, a 14 metros de profundidade na água cristalina, né? E conta a história de uma balsa com 10 pessoas. Não vai detalhar, por exemplo, o que é que acontece com essas pessoas. O detalhamento que houve aqui, certo? E aí, de novo, essa reportagem cumpre
a função de chamar a atenção para a arte como perpetuadora de episódios marcantes da humanidade, certo? Então, pessoal, uma questão que merece um pouquinho mais de atenção, mas que também não chega a ser a questão mais difícil do mundo, né? Com muita atenção, com muito foco e com muito estudo, você vai conseguir fazer o Enem tranquilamente, tá bom? Conte com minha ajuda e se qualquer dúvida é só falar. Um grande abraço.